as atividades da página 110 agora. A professora de matemática escreveu na lousa informações sobre alguns poliedros. Observem algumas delas foram apagadas, faltam informações, tá? Então aqui ela fez o desenho, é um prisma de base eneagonal, eneágono vem de 9, tá? Então são 9 lados, 9 arestas. E ele coloca o seguinte, tá ele construído aqui certinho e aqui ele tá na forma planificada. Polígono das bases, eneágono, ele não coloca quantos vértices tem, ele indica quantas arestas tem e ele indica quantas faces. Na segunda situação, nós temos uma pirâmide de base triangular, ele indica os vértices, as faces e tá apagadinho as arestas. Um pouquinho mais para baixo, a gente vai ter prisma de base heptagonal. Tem a quantidade de vértices, a quantidade de arestas e tá faltando as faces. E aqui do ladinho, ele fala que é uma pirâmide de base hexagonal, é um polígono da base, ele tá querendo saber qual é o nome desse polígono, tá? E aí ele indica que tem 7 vértices, 12 arestas e 7 faces. E na sequência, pessoal, ele pede para fazer várias situações. Ó, copie e complete as informações apresentadas. Então, vocês vão copiar esse quadrinho todo no caderno de vocês e o que tiver faltando, vocês vão preencher. Por exemplo, aqui no número 2, o que está faltando? O número de faces. Vocês vão olhar para a figura e vocês vão contar. É sempre mais fácil contar na parte planificada. A única coisa, por exemplo, nas arestas que a gente tem que tomar cuidado é que essa linha daqui, ó, é a mesma que essa aqui, quando a gente for fechar ele, entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado para não duplicar muitas vezes a quantidade de arestas e de vértices que a gente vai estar contando. Depois, na letra B, ele diz o seguinte: quantos vértices, faces e arestas tem uma pirâmide de base triangular? E a pirâmide de base hexagonal? Ele faz dois questionamentos para a gente. Então, a gente tem que pensar. Hexagonal é uma base que tem 6 lados, né? Quantos vértices, quantas faces e quantas arestas teria? Seria interessante se a gente voltasse àquela ideia novamente do palitinho com a massinha. E aí a massinha seria o nosso vértice e o palitinho seria a nossa aresta. E a gente construiria essa pirâmide e ficaria mais fácil para estar identificando, ok? Aí depois, nessas pirâmides, compare o polígono da base e a quantidade correspondente de vértices e de faces e de arestas. Que regularidade você observou? Pesquise outras pirâmides e verifique esta regularidade. Eu quero que vocês coloquem, tem uma sequência lógica para isso? O que acontece? O número de vértices é o dobro da quantidade de lados, ou o número de vértices ou de faces corresponde à quantidade de lados, coisas desse sentido assim. Eu quero que vocês observem o que eles têm de igualdade, ou quais são as características que forem apresentando, tá? Na letra C, quantos vértices, faces e arestas tem o prisma de base eneagonal? Lembrando que eneagonal é a primeira imagem que nós temos aqui em cima, tá? Ó, prisma de base eneagonal. Ele tá falando a mesma coisa. Aí depois, e o prisma de base heptagonal? Depois, ele faz características, pede coisas com relação a essas duas perguntinhas. Nesses prismas, compare o polígono das bases e a quantidade correspondente de vértices e de faces e de arestas. Que regularidade você observou? Pesquise outros prismas e verifique essa regularidade. Ele quer que vocês comparem, tá? Um prisma com o outro. Qual é a regularidade que vai observar, que vocês vão estar encontrando? São situações que, ao construir o desenho, eu não quero responder para vocês, mas depois, se vocês tiverem dúvidas ainda, eu posso estar explicando lá no grupo. Mas primeiro construam a figura com a massinha e com o palito. É bom fazer as duas figurinhas, colocar uma do lado da outra e aí fazer as comparações, ok? Agora na página 111, vou explicar para vocês a atividade número 5.
Você já brincou com um boneco de papel como apresentado a seguir? As peças que formam esse boneco lembram blocos retangulares. Em um bloco retangular, podemos estabelecer 3 dimensões: comprimento, largura e altura. Quanto as 3 dimensões do bloco retangular têm medidas iguais, ou seja, todas as arestas são a mesma medida, ele recebe o nome de cubo. Então, nós temos aqui um cubo. O comprimento, a largura e a altura são todos iguais. A letra A. As peças desse boneco lembram prismas ou pirâmides? Vamos relembrar. Os prismas têm as duas bases iguais e as laterais são retangulares. A pirâmide tem uma base e no topo dela tem apenas um vértice. E as laterais são sempre triangulares. Então, ao analisar para as peças desse boneco, ele lembra o quê? Prismas ou pirâmides? Aí depois na letra B. Veja a seguir um molde utilizado para montar a cabeça desse boneco. Agora, com o auxílio de uma régua, verifique se pode ser obtida a representação de um cubo com esse molde. Bom, se for um cubo, todas as medidas dessas faces têm que ser o quê? Iguais. Aí vocês vão estar verificando isso e vão estar respondendo. A questão número 6. César é repositor de mercadorias em um supermercado e está empilhando caixas que lembram blocos retangulares, como apresentado abaixo. Então, ele tem 18 centímetros de altura, 7 centímetros de largura e 10 centímetros de comprimento. E aí ele faz o questionamento. Observe a seguir este empilhamento de diferentes posições e determine as dimensões dele. Ó, aqui eles colocaram as caixinhas de frente. Tá vendo? A partezinha do café está indicada aqui. Então, como é que a gente vai fazer para descobrir o comprimento quando está tudo empilhadinho? O comprimento de uma caixinha é 10. Quantas caixinhas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, basta eu fazer 6 vezes 10 e eu já sei qual é o comprimento. Agora aqui a altura, ó. Ele está com 3 caixinhas, uma sobre a outra. A altura da caixinha é de 18 centímetros. Eu vou ter que fazer o quê? 3 vezes 18. E a largura? A largura é como se ele pegasse a caixinha aqui no topo, né? Só essa partezinha de cima. Quanto que ele indica de largura? 7 centímetros. Quantas caixinhas tem ao todo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente vai ter que fazer? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, é nessa lateralzinha aqui, ó. Porque essa partezinha mais estreita da caixinha. Então, vai ficar 5 vezes 7. Assim eu consigo descobrir a largura. Ok? São essas atividades para vocês, pessoal.